As escrituras, elas nos dá informação sobre o inferno, onde que fica o inferno e o que ocorre lá. Você sabia disso ou não? E a palavra de Deus fala, né, informações sobre o inferno. Jesus deu informações sobre o inferno. E o Velho Testamento, que nós chamamos, também dá informações e fala onde está localizado o inferno. A palavra de Deus fala que o inferno está localizado nas profundezas da terra. No mais profundo abismo da terra está localizado o inferno. E também as escrituras dá informações sobre as pessoas que vão para lá e que elas veem as pessoas que elas conheceram aqui na terra também lá no inferno. Interessante isso, né? E nós vamos hoje, através da palavra, falar de alguém que viu outros, que prejudicou ele aqui nesse mundo. Ele viu outros que foi a causa da desgraça dele, que fez ele ir para o inferno, matando. E assim acontece com muitas pessoas que às vezes destrói a outra através do assassinato, de guerras. E com o passar do tempo elas também vão para lá e essas pessoas vão ver esses homens, né? Por exemplo, Hitler, milhões de pessoas que estão hoje lá no inferno estão vendo ele lá também na mesma situação. Stalin, né? Stalin, esses ditadores do mundo estão todos lá no inferno. E aqui no livro de Ezequiel, capítulo 32, fala de alguns guerreiros, alguns governantes que dominaram o mundo de sua época, o qual tiveram um encontro com aqueles que eles dominaram e mataram. E no versículo, no capítulo 32, e o versículo 21 em diante, dá a descrição de alguns governantes que causaram pânico aqui neste mundo, no mundo dos vivos, né? E causaram terror, né? E vou ler o versículo 23, depois nós vamos para o texto onde nós vamos ver pessoas, um governante que foi lá, que foi derrotado por outro governante, qual ambos estavam no inferno. Começar o versículo 23, diz assim: os seus sepulcros, do capítulo 32, foram lançados numa cova ainda mais profunda, e o seu exército jaz em volta de seu túmulo. Todos quantos haviam espalhado terror à terra dos viventes estão mortos. Caíram mediante os golpes aniquiladores da espada do juízo. Né? Ali estão Elão, vai falando Elão, que era um tipo de gente, né, de um governante, que também ele está morto, porque ele também fazia muita guerra, ele era um guerreiro. Está falando de Meseque e Tubal, e vai falando que todos eles estão lá incircuncisos, morreram incircuncisos, quer dizer, são pessoas ímpias que morreram. E também tem os príncipes do norte, os sidônios, está falando aqui, e você pode ler, que eles causavam grande terror aqui neste mundo, naquela época. Né? Mas a parte que nos interessa, o qual um governante que chama-se Faraó, né? Que Faraó é um título, mas não fala o nome do governante. Faraó foi derrotado por esses que eu acabei de falar, de alguns, né? E vamos ver o que diz aqui. Assim, versículo 31 do capítulo 32 de Ezequiel. Assim, o faraó e todo o seu exército os contemplarão e se consolarão. Você já viu aquela situação onde você está numa situação difícil, aí você olha para um lado, olha para o outro, você vê também outras pessoas, mas também está todo mundo aqui, eu também estou, né? É um tipo de consolo macabro. Já viram isso? Mas todo mundo está nessa situação, por que eu seria diferente? Então o faraó se consolou dessa forma, falou, ele foi mais valente do que eu, me derrotou, mas ele está aqui, sofrendo junto comigo. Essa é a consolação. O próprio faraó e os seus muitos guerreiros se confortarão, tendo em vista todos que sucumbiram ao fio da espada. Palavra do Senhor, o soberano Yahvé. E
No livro de Isaías, capítulo 14, também fala de um soberano, só que esse é o próprio diabo, Satanás, o qual também, quando for no milênio, ele vai ser lançado no abismo, vai ficar preso lá. E os homens vão ver ele e vai saber quem é que causava tudo isso aqui no mundo, né? O diabo. Tá aqui, começa aqui no versículo 12 do capítulo 14 de Isaías. Diz assim: Como foi que caísse do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, da alvorada? Como fosse tirado à terra, tu que derrubavas todas as nações? Afinal, tu costumavas declarar em teu coração: hei de subir até os céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado de Zafon, o alto do norte, o Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Isso aqui é o diabo, viu? Contudo, as profundezas do Sheol, isto é, do inferno, da morte, fosse precipitados, lançado fosse no fundo do abismo. Os que te veem, fitam os olhos em ti e te observem com toda atenção, indagando. Aqui eles vão falar. Porventura, eles começam a falar entre eles. Porventura este homem que fazia tremer a terra inteira, que abalava reinos, que reduziu o mundo a um deserto, arrasou as suas cidades e nunca permitiu que retornassem para a sua pátria os seus prisioneiros? Está falando do diabo aqui. Aí o texto vai falando, né? Vai falando que o diabo também vai estar preso também, onde está Faraó, todos os governantes do mundo e todos aqueles que não estão escritos no livro da vida. A palavra de Deus nos dá pista. Os abismos tenebrosos da terra, que está aqui lá no centro da terra, lugares horríveis, onde tem de tudo lá que não presta, né? Então, essas pessoas que hoje estão aí vivendo nababescamente, estão vendo também outras pessoas famosas, né? Muitas pessoas famosas. Quem for lá para o inferno vai encontrar muito famoso lá, cantores, artistas, tudo sofrendo o mesmo sofrimento, outros mais, outros menos, vai estar lá sendo atormentado pelos seres diabólicos que existem no inferno, né? Então, você que está me vendo aqui, só você ler a palavra de Deus, você que não tem familiaridade, a Bíblia dá pistas sobre o inferno, né? E fala quais são os sofrimentos do inferno, fala a localização do inferno, fala que a consciência da pessoa vai estar muito ativa, vai se lembrar de tudo, do que se passa na terra. No livro de Jó também fala que os mortos vivem tremendo debaixo das grandes águas. Foi descoberto agora, fiz até um vídeo, que existe um mar de água, mais água do que aqui na superfície, né? E esses mortos estão abaixo desse mar, tremendos, sofrendo, rangendo os dentes, os ombros desconjuntando de tanto tremor, de tanta angústia. A palavra de Deus fala que vai acontecer que eles vão desconjuntar as suas juntas, né, de tanto medo, tanto pavor, e isso é eterno, né? Ainda tem outras coisas que vai vir, que é o lago de fogo. Então isso aqui é aterrorizante para nós, aterrorizante. E o livro de Isaías fala, né, capítulo 14 vai falando, você pode ler, né? Vai ler e você vai ver. E o livro de Ezequiel também, e tantos outros, livro de Apocalipse, as escrituras inteiras falam sobre o inferno, o Salmo fala sobre o inferno, fala que vai chover vento, gotas de fogo com enxofre, quente demais, vento ressecante, aquele ar quente. Você já esteve num lugar onde tem aquele bafo quente? Lá é desse jeito, né? Então que Deus nos livre, que você esteja com o teu nome escrito no livro da vida, mas que isso é real, é real. Esse texto que eu estou falando que o diabo vai...
as pessoas vão falar sobre ele lá quando ele estiver preso, já contradiz o que certos pregadores aqui, que eu já falei, Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, outros, né, da presbiteriana, falam, não tem como prender, só que ele vai estar preso lá no inferno, no abismo, por 1000 anos. Depois ele vai ser solto, vai ser jogado no lago de fogo e enxofre para toda a eternidade. E todos aqueles que não tiver o nome escrito vai fazer companhia a esse ser horrível que está debaixo de maldição. E se você não se converteu ainda, a ira de Deus paira sobre você e você também pode estar debaixo de maldição. Que Deus ilumine a tua mente em nome de Jesus. Amém.